E aí ele fala das 10 virgens. Depois ele vai dizer que o reino do céu é semelhante a um senhor, dono de escravos, que foi para longe e deixou sua fazenda na mão dos escravos. Em outra parte ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um pouquinho de fermento. E ele vai dizer uma série de coisas, sempre no intuito de explicar a grandeza do que é o reino de Deus, que nós fazemos parte. Nós estamos aqui hoje vivendo uma parábola do reino. O que é o reino de Deus? Exatamente o que nós somos aqui. Nós não somos uma igreja brasileira na Holanda. Nós somos o reino de Deus. Um povo escolhido por Deus. Do ponto de vista de Deus não existem nações. Existe um povo que ele chama de noiva, cujo noivo é Cristo. Aleluia. Isso chama-se reino de Deus. E estar no reino de Deus é compreender que fazemos parte da maravilha de ser alcançados por Jesus. Aleluia. Mais do que isso, temos um propósito em estar aqui. E o propósito em estar aqui é obedecer a voz, os comandos e toda a vontade soberana de Deus. Uma vez que essa vontade for obedecida, nós teremos recompensa. Uma vez que essa vontade for negada, nós teremos que lidar com consequências. E eu não sei você, mas eu, em relação a consequência ou recompensa, eu prefiro recompensa. Dói um pouco ter que obedecer, mas é bom, porque a recompensa é melhor que a consequência. Deu para entender? Olha o que diz o versículo 1. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias ou vasilhas da época e saíram para encontrar-se com o noivo. O casamento judaico da época de Jesus era muito interessante. Durava vários dias. O noivo tinha um amigo que ficava próximo a ele e o ajudava em tudo. Era quem vestia, quem dava todos os toques da festa, que hoje para nós é a figura do Espírito Santo, o amigo do noivo que é Cristo, que está com a igreja, ajudando a igreja até o retorno de Cristo. Então esse amigo do noivo preparava todo o movimento da festa. E uma das coisas que fazia parte do movimento era quase teatral. Todo um movimento, até para vocês terem uma noção, dentro da aliança judaica, existe uma frase, por exemplo, da noiva para com o noivo e do noivo para com a noiva. E a frase é a seguinte: você, fulano de tal, está reservado, ou melhor, consagrado a mim. Então o casamento tem todo um senso de consagração. E durava vários dias. E quando estava chegando perto do ápice, do momento do casamento em si, era chegado esse horário, por volta da meia-noite, quando um grupo de virgens vinham e entravam com as suas lâmpadas acesas, no indicativo da pureza da noiva. E elas entravam na festa e podiam fazer a festa com o noivo, só que essa festa era danças, bebidas, brincadeiras, desde que o momento fosse preparado, psicológico, até o momento que o noivo pudesse entrar no seu recanto com a sua noiva e consumar o casamento. Então agora essas noivas foram convidadas. Escuta uma coisa, já era uma grande coisa ser convidado para esse tipo de festa. Não é qualquer um que entrava no rol do convite. Eu quero dizer uma coisa muito clara a você, o Espírito Santo ainda foi além no nosso caso aqui. Jesus vai contar uma parábola que um homem faz uma festa e manda chamar só os magnatas da cidade, só os poderosos. Aí um começa a dar uma desculpa, diz, não, casei, não vou poder ir agora. O outro dá uma outra desculpa, eu comprei uma junta de bois, não vou poder ir agora. Aí o dono da festa se sente injuriado, porque convida tanta gente importante e ninguém quer ir. Sabe o que ele faz? Manda buscar os mendigos, as pessoas que estão nas ruas, que não tem dinheiro, não tem nome, não tem mídia, nem tem marketing. E cada um deles é convidado para entrar e fazer parte da festa. Esse tipo de povo somos nós hoje. Porque antes a igreja não tinha acesso à glória de Deus. Porque a festa era só para os nativos, Israel. Só que hoje a igreja entra pelo reino de Deus. Porque o Espírito abriu as portas. E todo mundo hoje tem passagem, tem convite, tem aceitação no banquete da graça. Nós estamos aqui porque Deus nos recebeu. E Ele ainda nos recebe. Irmãos, eu acho que a coisa mais linda da Bíblia é saber que Deus me recebe e te recebe como nós somos. Ele sabe que nós somos frágeis. Sabe por que essa parábola está na Bíblia? Por uma única razão. Para mostrar para nós que a igreja não é ambiente de perfeitos. Se a igreja fosse um ambiente de perfeito, as 10 virgens estariam perfeitas. Cada uma com o seu azeite e com a sua reserva. Mas aqui, ó, assustadoramente, a Bíblia partiu no meio. 50%. 50% aqui tem azeite, 50% não tem. O texto está dizendo que a igreja é feita disso, de gente boa e gente complicada, de gente que persevera e gente que falha. A igreja é feita de gente que está de pé e gente que cai. A igreja é feita de gente que entra e gente que sai. Porém, Jesus é o mesmo. O noivo não muda, ele permanece o mesmo. A igreja é feita dessas duas dimensões de pessoas. Sabe o que significa isso para nós? Nós temos a alegria de poder chegar a Deus hoje do jeito que a gente é.
Nós somos convidados para a festa do reino. Você pode entrar na casa de Deus hoje com liberdade, trazendo todas as bagagens do pecado, tudo que é ruim, tudo que é estranho aqui de dentro, todas as dúvidas que você tiver e paranoias que você tiver sobre Deus, você pode chegar aqui, porque aqui não tem porta fechada. Tem um Deus que nos recebe, nos ama, nos cura, nos trata e se relaciona conosco. A coisa que mais me encanta no cristianismo é saber que Deus procura relação. Ele não é um Deus distante, complicado, que não fala com a gente, ou que fala num linguajar que a gente não entende. Ele é um Deus que desce, conversa com a gente. Você vai ver que Jesus participa dos movimentos sociais judaicos. Por exemplo, é um Deus que convida para casamento, que entra na festa, que faz diferença. O primeiro milagre que Jesus opera qual é? Transformar água em vinho num casamento. Foi convidado para o casamento, ele não tinha nada a ver com aquilo. Calcularam errado, faltou vinho. Mesmo assim ele entrou na festa, já que ele estava lá, ele trouxe mais vinho de volta só para não acabar a festa. É um Deus que se preocupa com os detalhes que eu fiz errado, mas mesmo assim conserta a minha vida. Eu estou feliz, porque Deus é o Deus do relacionamento. Aquele que sabe que eu fracasso, mas está aqui para me abençoar e me dar vida. Olha o que diz assim, o versículo 2, diz que 5 delas eram insensatas ou tolas. A melhor tradução aqui é tolas. Insensatas, tolas. E as outras 5 eram prudentes, sábias. E a prudência para elas aqui, escuta uma coisa, é reserva. É saber que ela não pode contar com o elemento do tempo. Elas não sabem se o noivo vai atrasar, se vai ter algum problema ao longo da vida. Alguma coisa pode acontecer. Aqui é reserva. Vigiar na Bíblia não significa ficar 24 horas por dia, alerta, acordado, olhando para todos os lados, porque você não é um radar humano. Vigiar na Bíblia significa provisão. Saber que você não pode contar com o tempo. Saber que o tempo não te espera. Sabe qual é o grande problema do ser humano? O ser humano não tem como definir as datas mais importantes de sua vida. Eu gosto de ver algumas pessoas batem no peito e falam assim, eu sou o dono da minha vida. Se fosse, determinaria os 2 dias mais importantes da vida. O dia do nascimento e o dia da morte. Alguém consegue definir? Você nasce sem pedir para nascer e morre sem pedir para não morrer. Não é? Você quando vai nascer não tem consciência do dia. E quando vai morrer não tem presciência do dia. Você vive entre 2 datas do calendário. E o pior não é isso. O pior é que à medida que a gente vai vivendo, vai crescendo, vai tendo experiência, vai ficando bom na coisa, a gente fala, agora eu estou bom para viver, que agora eu tenho experiência, aí já está na hora de morrer. É ruim ou não é? A vida humana passa e arrasta a gente. Bagagens existenciais. Os rabinos dizem que a vida humana é uma espécie de procissão. Quando você é criança, fica olhando para cima, deseja crescer. Aí quando cresce, olha para baixo, deseja voltar à infância. É ou não é? Quando você está lá estudando, pensa assim, não, quando eu me formar, eu vou curtir a minha vida. Aí quando se forma, já tem um casamento no meio do caminho, aí casa, fala, não, vou cuidar dos meus filhos, vou criar um movimento, fazer um pé de meia, uma espécie aí de, vamos colocar, de poupança, e depois eu vou lá fazer e curtir minha vida. Só que o tempo vai passando e arrastando a gente. Aí quando chega lá longe, tá os 2 velhinhos, um com 70, o outro com 80 e pouco, olha para trás e diz, não deu tempo de viver a vida. Porque a gente passou a vida inteira tentando viver, esmagando a vida como quem prensa o óleo. Sabe o que é interessante da fé cristã? É que fé cristã, escuta o que eu vou te dizer, ser cristão não é você esperar para morrer e ir para o céu. Ser cristão é você ir para o céu antes de morrer. Experimentar uma vida que seja plena aqui, que seja cheia de graça, em cada momento, em cada instante, em cada circunstância. É você saber que sua vida hoje faz sentido, que o que você vive pode ser chamado de vida, que você é convidado da festa do reino, faz parte das pessoas que Jesus chama de noiva, gente com quem ele trata relacionamento. Sabe o que é estranho? Muita gente passa pela vida e ele simplesmente vai se atropelando numa agenda lotada de coisas para fazer. As crianças de hoje, por exemplo, estão catalogadas pela psicologia com uma nova doença, chamada síndrome da agenda lotada. É aquela criança que tem 5 anos de idade e ela já faz inglês, alemão, francês, português, árabe, grego, né? Faz balé, natação, ginástica, kung fu, MMA. Ela não tem tempo para ser criança. Ela nem dorme, ela capota, não brinca mais, não sabe o que é mexer com uma boneca ou um carrinho. Não tem infância, ela é atropelada pela vida. Porque os pais já não as olham como crianças, mas como uma espécie de investimento a longo prazo. É um caixa eletrônico existencial ainda que pequeno. E com isso vai se atropelando processos de vida. O que eu quero que você entenda aqui hoje é que nesse caso aqui, ó, existe um convite para a vida.
Porque aqui é um convite de casamento, e casamento é construção de vida. O que Jesus quer que você entenda hoje é que Ele não quer que o seu cristianismo seja uma religião de 4 paredes. Ele quer que isso aqui extravase, atinja a sua vida e faça cada dia da sua vida ter significado, ter sentido. Cada segunda-feira seja maravilhosa, terça-feira da glória. Todo dia não tem mesmice, tem alegria de poder cantar um salmo. Este é o dia que o Senhor Deus fez, eu me alegrarei nele, serei feliz, celebrarei a Deus. Engraçado que o texto daqui para frente começa a descrever o que acontece com quem não pensa. Olha o que o texto diz no versículo 3. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Na verdade, elas pensaram o seguinte: nós somos convidados para o noivo, por volta de meia-noite ele vai chegar, então o que a gente tem aqui dá. E elas confiaram, jogaram toda a sua projeção no aparato que o noivo tinha. Não contaram em nenhum momento que o noivo poderia atrasar e poderia acontecer algum problema, algum acidente, alguma coisa no meio do caminho. Ficaram intactas num horário fixo. Isso aqui é o erro de muita gente na vida. Tem gente que é dura demais com a própria vida. Ele não consegue entender que às vezes um ou outro processo da vida pode ser Deus te ensinando nas coisas que você não conta. Tem gente que é inflexível, é duro, implacável, complicado. Gente que não consegue ver Deus operando nas coisas que não parecem com Deus. A gente pinta uma cara para Deus que não tem nada a ver com Ele. De vez em quando Deus vai fazer com que você caia no chão de costas, só para poder olhar para cima e lembrar que é de lá que vem a graça que te liberta. Tem um dia que Deus faz isso. Deus, neste texto, é o sagrado que se experimenta na contramão. É o Deus que vem no atraso. É o noivo que vem quando você não espera. É o noivo que não está nas cadeias fechadas da vida, que não é matemática nem lógica. Ele escapa pelos dedos, ninguém segura nem controla. Ele é livre, ele pode vir a hora que quiser. E nós somos servos, portanto nos curvamos e esperamos a sua vontade. Daí precisamos ter óleo. Sabe o que é o óleo aqui? É a capacidade que você tem de permanecer em Cristo, em espírito, unção. E unção não é a capacidade que você tem de fazer um barulho imenso. Tem gente que acha que unção é combustível de um carro que ele é. 2.0, todo dia ligado. Unção não tem nada a ver com isso. Você quer ver uma coisa? Não existiu ninguém no mundo que amasse mais do que Jesus. E também não existiu ninguém no mundo que fosse mais ungido do que Jesus. Até porque Cristo significa ungido. Portanto, unção nada mais é do que a capacidade sobrenatural de amar. Se você ama, você é ungido. Quando você ama, você unge. Quando você ama, você encontra no irmão um sacerdote. Estar ungido é estar amando. Estar amando é estar na unção. William Temple escreveu que ninguém pode possuir o Espírito e guardar para si. Se o Espírito está aí, transborda. Se não transbordar, ele não está. O Espírito só transborda quando o coração é livre para amar. Aleluia. Nosso problema é que nós não amamos. Tem um escritor chamado Robert Frost, que ele disse que nós não amamos. O que nós temos é um desejo irresistível de sermos irresistivelmente desejados. É uma troca, não é? Albert Camus escreveu assim: ama a humanidade, só para não precisar amar o homem no particular. Tem muita gente que faz isso hoje. Ama a igreja, mas não ama os irmãos. Ama o conjunto, mas não consegue amar a irmã. Ama a massa, mas não o indivíduo. Ama o todo, mas não o outro. Ama o corpo de obreiro, não o irmão, o pastor. A lógica é: eu não sou chamado a amar um grupo, mas a amar pessoas, porque Deus conhece gente. Deus não lida com gado, nem com massa. Deus não joga no laço, é no dedo. Ele aponta e conhece identidade, celebração, origem da vida. Um Deus que trabalha na minha intimidade. Olha, eu não preciso fazer um movimento gigantesco aqui, transpirar, gritar, correr, botar a mão na sua cabeça, nada disso. Isso é interessante, mas eu não preciso fazer. Sabe por quê? Não quero te impressionar e nem vender um Deus que eu não uso. Eu quero que você entenda que a graça divina, uma vez que entra dentro do seu coração, traz óleo. E quando traz óleo, dá para você a garantia da festa do reino. Você entra na festa do reino. Irmão, sabe o que é bonito do cristianismo? Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Deus impondo nada para ninguém. Jesus não impõe nada, Ele propõe tudo. Se alguém quiser vir comigo, venha. Se você tem sede, venha a mim e beba. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou à porta batendo, se você quiser abre, se não, fica aqui fora batendo. É um Deus que é extremamente elegante, educado, fino. Ele só entra se você abrir. Ele só muda a sua vida se você quiser. Você só entra na festa se tiver óleo. A identidade, a sequência da graça. Está dando para entender? Amém. Olha que tremendo, olha o versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Eu acho que é aqui que estava o problema das tolas aqui, as insensatas. Porque olha para mim aqui, ó, as 5 prudentes, dava para diferenciar. Porque elas estavam com azeite, a sua vasilha na mão, e do outro lado outra vasilha, cheia de óleo de reserva.
E dá trabalho andar assim, sem saber que hora é. É ou não é? As outras já estão na base do pragmatismo, dessa coisa de vamos levar só isso aqui porque é mais fácil. Eu até consigo entender elas. Por exemplo, eu não suporto viajar com muita bagagem. Eu detesto carregar mala, um monte de coisa. Então, muito provavelmente, eu estaria envolvido no grupo delas. Porque eu não gosto de carregar mala. E no caso aqui é diferente. Elas tinham que carregar uma coisa a mais. Sabe o que significa isso aqui? Para entrar na festa de Deus, você precisa deixar que Ele humilhe seu ego. Precisa deixar que Ele mexa com a sua vida. A tal ponto